Olá meus amigos, seguimos dentro da primeira data FIFA da temporada 24-25 e nesse quinto dia de data FIFA no segundo dia das seleções, nós temos o Brasil entrando em campo contra o Equador na 7ª rodada das eliminatórias da Copa do Mundo aqui da América do Sul, aonde o Brasil ocupa a penúltima colocação em relação aos classificados, né? Tá com a penúltima vaga ou com a última vaga direta antes da questão da repescagem, né? Para quem não se lembra, essa é a situação das eliminatórias, Brasil na 6ª colocação. E esse será o 9º jogo do Dorival Júnior na frente da seleção. Tivemos alguns amistosos, né, antes e também alguns jogos na Copa América. Como a eliminação para o Uruguai foi nos pênaltis, dá para dizer que o Dorival ainda está invicto na frente da seleção. Mas será que o trabalho está sendo bem desenvolvido? Será que a gente já pode esperar um Brasil tendo de fato uma possibilidade de subir nessa tabela de classificação, principalmente enfrentando o Equador agora com uma cotação de 1,40? A gente vai falar sobre isso. Outros jogos das eliminatórias da Copa aqui da América do Sul, um dos líderes, né? Uruguai, vice-líder da competição, enfrenta o Paraguai, que é o time nesse momento na repescagem, e o Peru enfrenta a seleção da Colômbia. Na Nations League, pela Série A da Nations, a Bélgica enfrenta Israel e a França pega a Itália, também um jogo muito importante, um jogo de muita tradição e provavelmente liquidez por aqui. Na Série C, onde a gente não tem assim tanto interesse, Kosovo e Romênia, Lituânia e Chipre, nada de muito assim chamativo. Meu nome é Theo Borges, esse é mais um Bom Dia Mercado, nosso planejamento diário sobre apostas e trade aqui no YouTube. Eu espero conseguir te ajudar a fazer o melhor planejamento possível para esse segundo dia de seleções, o quinto dia de data FIFA, a sexta-feira, dia 6 de setembro. Vamos começar mais cedo nos jogos da Nations League, principalmente na Nations A, né? Que é a série mais, vamos dizer assim, dos melhores times da Nation. Porque se a gente acompanhar a série C, a série D, vai ser mais complexo. Então eu vou tratar nessa data FIFA de me focar nos jogos da primeira divisão da Nations, que são as melhores seleções. Nessa sexta-feira nós temos a Bélgica com Israel e a França com a Itália. Vamos começar com Bélgica e Israel, que é um claro favorito. De cara, partindo do princípio, a gente já imagina uma vitória teoricamente tranquila da Bélgica. Mas vamos entender um pouco mais de como têm sido os jogos da Bélgica, principalmente nessa época recente. Na Euro, a Bélgica passou na 2ª colocação com uma vitória, uma derrota e um empate, né? A Bélgica jogou contra a Eslováquia, perdeu por 1-0, que é esse jogo aqui, ó. Jogou contra a Romênia, venceu por 2-0 e empatou 0-0 com a Ucrânia. E foi eliminada pela França num gol contra do Vertonghen no segundo tempo, nas oitavas de final. Então foi uma participação discreta da Bélgica na Euro. Nas eliminatórias da Euro, a Bélgica ficou na 1ª colocação num grupo com Áustria, Suécia, Azerbaijão e Estônia. Azerbaijão e Estônia, checkpoint, né? Seleções bem acessíveis, mas Áustria e Suécia nem tanto, e a Bélgica passou com 6 vitórias em 8 jogos. Então foi, de fato, uma bela eliminatória aqui da seleção da Bélgica. Principalmente, aí vou colocar um destaque importante nessas eliminatórias da Euro. Deixa eu pegar aqui do lado, foram os goleadores, com destaque para o Lukaku, que marcou nas eliminatórias da Euro 14 gols. Não sei se vocês conseguem ver, acho que não. Aqui, ó, do lado, ó, não dá para ver, mas teve 14 gols. Só para você entender a comparação assim em relação ao segundo colocado, o Trossard do Arsenal e o Luke Bacchio fizeram 2 gols. O Lukaku fez 14. Então a presença do Lukaku nas eliminatórias da Euro, de fato, foi muito forte. E agora você tem um Openda, que já voltou fazendo gol e participando de uma excelente virada do Leipzig para cima do Frankfurt, na Alemanha. O De Ketelaere foi, de fato, comprado pela Atalanta. O Jeremy, de nome duvidoso, também vem muito bem no City. E o Trossard continua sendo, principalmente agora com o Martinelli em baixa, continua sendo um atacante muito importante no Arsenal, né? Eu gosto muito do Bakayoko também, do PSV. E o Lukaku agora no Napoli também já chegou fazendo gol, ajudando o time a virar o jogo que teve no final de semana. Então, apesar de ser uma geração belga também um pouco mais envelhecida, né? De Bruyne, Lukaku, Carrasco, ainda é uma seleção que tem que apresentar, na minha opinião. Por isso eu acredito sim nesse favoritismo. Do lado de Israel nas eliminatórias da Euro ficou na 3ª colocação, no grupo com Romênia, Suíça, Bielorrússia, Kosovo e Andorra. Não conseguiu se classificar, né? Depois enfrentou aqui 2 amistosos, perdeu para Hungria e venceu a Bielorrússia e só. Tá um tempão parado, né? Israel teve e tem, né?
Antigamente tinha, mas eu acredito que ainda manteve uma característica de ser um time muito reativo. Vou pegar um jogo aqui nas eliminatórias, sei lá, contra a Suíça. Olha só, um time de pouca posse de bola, tentando jogar de maneira reativa. Vou sempre pegar equipes aqui mais fortes, né? A Suíça em casa, ó. Suíça mais agressiva, com posse. Israel veio para cima e acabou conseguindo empatar no final, mas na maioria das vezes joga de uma maneira um pouco mais reativa, tá? Não teve tantos confrontos contra grandes seleções, no caso da Hungria aqui sempre também de maneira recuada, então não tô vendo uma Bélgica tão diferente disso, viu? Acredito numa Bélgica muito forte na questão de posse de bola. Não é a forma que a Bélgica é mais perigosa. A Bélgica, na minha opinião, ela é mais perigosa contra-atacando. Mas, se Israel escolher se encolher, a gente pode ter aqui uma Bélgica tendo um domínio muito grande. E esse back favorito pode ser interessante. Theo, penso em gols. Qual que é o potencial desse jogo para gols? Bom, assim como a cartilha define, né? Num jogo onde o favorito está na frente, quanto mais cedo, ou com quanto mais vantagem ele tiver, 2-0, 3-0, mais a equipe visitante vai sair para o jogo e mais espaço a Bélgica vai ter para poder contra-atacar o seu adversário, tá? Mas, sinceramente, eu prefiro pensar numa vitória da Bélgica aqui. Se você é um trader, aproveitar os melhores momentos da Bélgica, principalmente no primeiro tempo, para estabilização de preço. Se você é um punter, talvez um handicap asiático buscando uma vitória da Bélgica por 2 ou 3 gols de diferença. E claro, se você vê a Bélgica atrás do placar, uma dupla chance, quem sabe até uma virada da Bélgica. Beleza? França e Itália. Aqui nós temos um confronto que teoricamente era para ser um pouco mais parelho, mas a gente ainda tem uma seleção da Itália, digamos assim, em formação, né? A Itália continua sendo uma equipe em formação. Eu particularmente não gostei da Euro que a Itália proporcionou, né? Uma vitória, uma derrota, um empate, muito parecido com a Bélgica. Não gostei do jogo que a Itália fez contra a Croácia, que foi o jogo que teoricamente ajudou a Itália a se classificar, né? Mas a Itália acabou se classificando muito por conta da Croácia ter empatado com a Albânia ter empatado com a Croácia no final. O primeiro jogo acabou dando uma ilusão muito grande, né? Porque foi aquele jogo com a Albânia, que a Albânia saiu na frente, deu para aproveitar a virada da Itália, deu para carregar aqui, fazer um dinheiro legal, mas logo contra a Espanha, a Itália foi engolida, contra a Croácia também não jogou quase nada, fez um gol no final, e contra a Suíça não jogou nada. De fato, no primeiro tempo, a Itália foi completamente dominada, então a Itália tem muito a melhorar pensando na Copa do Mundo. Já a França é diferente, né? A França já está numa pegada muito para frente. A França foi agora eliminada nas semifinais pela Espanha, mas chegou novamente nas semifinais da Euro, né? É uma seleção que vem de título mundial em 2018, é uma seleção que participou da final contra a Argentina na última Copa do Mundo, chega numa semifinal de Euro, uma seleção muito mais bem preparada, na minha opinião, já passou por um rejuvenescimento, né? Uma seleção mais nova, bem treinada, mas tem um estilo que nem sempre agrada muita gente, né? O Deschamps, ele gosta de jogar sem a bola. Então a primeira coisa que eu gosto de discutir na França é o seguinte: cotações baixas na França, você tem que saber trabalhar a seleção francesa. Não venha para a seleção francesa para trabalhar cartilha, método de back favorito, ter a pior equipe em campo, olhando só para o que você está vendo dentro de campo. Por quê? A França é uma seleção que descansa, ela acelera, volta. Ela acelera, volta. Ela chama o adversário para cima. Ela gosta de chamar o adversário para cima para poder jogar em velocidade. É o estilo do Deschamps. Ele ganhou a Copa do Mundo de 2018 assim. Ele chegou na final contra a Argentina assim da última Copa. Ele foi assim e vai ser sempre assim, tá? Enquanto ele estiver na frente da seleção, eu acho que o estilo dele não vai mudar. Não sou o maior fã do trabalho dele, mas também não posso negar resultado. Posso contestar o método, mas não posso contestar os resultados. E você que olha para uma cotação da França de 1,65 e já começa a se assanhar para que a França domine a Itália completamente, talvez não seja assim. A França não é esse tipo de seleção. Vamos dar uma olhada aqui no estilo, ó. França e Portugal. Olha só, a França teve menos posse de bola. França e Bélgica. A França aqui teve um pouquinho mais de posse de bola. Por quê, Theo? Porque a Bélgica escolheu jogar de maneira defensiva. Ela forçou a barra para poder deixar a bola com a França. França e Polônia. A França teve um maior domínio porque a Polônia escolheu fazer um jogo defensivo. França e Holanda. A França teve um pouquinho mais de domínio porque a Holanda escolheu fazer um jogo defensivo. Agora, quando a França pega seleções que gostam de jogar bola, a França chama pra cima, igual aqui, ó, esse jogo contra a Áustria. Foi um jogo de ataque e contra-ataque. É um jogo muito mais difícil. Esse próprio jogo contra a Espanha aqui, a França teve pouquíssima posse de bola. A Espanha gosta da bola, a França não liga. Pode ficar com ela, me dá aqui que eu vou contra-atacar. Então, a primeira coisa que a gente tem que reparar aqui é cuidado para não criar uma expectativa de que o favorito vai dominar o jogo de cabo a rabo.
Talvez a superioridade que você busque na França não vai estar na posse, não vai estar na marcação-pressão, vai estar às vezes numa recuperação de bola e saída em velocidade. Essa talvez vai ser a superioridade que a gente vai ver na França, tá? E isso, claro, pode ser perigoso. A Itália veio de uma péssima Euro, né? Péssima participação, tem muito a crescer. Qualquer situação que ela possa complicar a vida da França vai ser um bom resultado. Então eu não duvido que a Itália tente fazer um jogo defensivo para deixar a França desconfortável. Óbvio, a França não gosta da bola, mas se ela tiver que ter a bola, ela consegue criar perigo? Eu acho que sim. O perigo aqui vai ser a Itália contra-atacar. Se a Itália não estiver contra-atacando, você pode explorar aqui uma correção de preço, não vejo problema nisso, tá? Agora, eu não especularia um jogo para gols. Acho que o potencial de gols nesse jogo ele é longe, assim. Talvez a Itália marcando cedo, a França tentando virar, empatar, ou a França saindo na frente muito cedo, a Itália meio que se desorganizando. Não é muito o estilo, tá? Da Itália. Então eu prefiro não pensar em gols por aqui, acho que é um jogo mais para trabalhar mercado mesmo. Não duvido que a França consiga martelar e vencer. Hoje, talvez uma seleção mais preparada. Porém, a Itália tem o seu principal destaque, que é a defesa. E se eu não me engano, a Itália tomou pouquíssimos gols na Euro, né? Deixa eu ver se eu consigo pegar essa informação aqui. Na Euro, a Itália tomou 3 gols. Nas eliminatórias da Euro, a Itália tomou 9 em 8 jogos. Também não foi tanto. Num grupo com Inglaterra, Ucrânia, Macedônia e Malta. Então, assim, se a Itália sair na frente, talvez ela consiga segurar o resultado. Isso é uma coisa que a gente pode pensar. Então, se for para trabalhar uma dupla chance da França, ou empate anula da França, tenha em mente que a França vai estar enfrentando uma seleção que sabe defender. E se você quiser buscar essa situação de risco, né, de virada, de empate, tenta buscar uma cotação mais alta. Não pensando nesse jogo, mas pensando num cenário de longo prazo, onde você tenha cotações maiores que te coloquem em lucro no cenário de longo prazo. Tá bom? Vamos falar agora de eliminatórias. Partidas um pouco mais tarde, né? 8h30 começa Uruguai e Paraguai, um jogo um pouco mais cedo, comparado aos outros. Uruguai, nesse momento, na tabela de classificação, ocupa aqui a segunda colocação. São 4 vitórias, 1 empate e 1 derrota. A seleção do Uruguai é muito forte. Não à toa, eliminou o Brasil na Copa América, né? E chegou nas semifinais contra a Colômbia. Então, na minha opinião, uma seleção muito, muito forte. Acabou sendo eliminado pela Colômbia e ficou com a terceira colocação para cima do Uruguai. 1,55 para mim é uma cotação justa. O Paraguai vem num momento de repescagem, né? Tá na tabela aqui na 7ª colocação. Venceu apenas uma partida. Dentro de casa, se a gente usar aqui o PDF de apoio, o Uruguai venceu as 3 das 3 partidas que disputou, saiu na frente em todos os jogos, não falhou em marcar, obviamente, ficou sem sofrer gol em apenas um dos jogos, mas não foram tantos gols sofridos. 7 gols marcados, 2 gols sofridos. O Paraguai não marcou nenhum gol fora, nenhum. Perdeu 2, empatou 1 e é uma equipe que não saiu na frente nenhuma vez. Então, dependendo da situação, da pressão, né, da forma que o Uruguai entrar em campo, pensar nesse eleger a pior equipe em campo no Paraguai não é ruim e talvez até uma possibilidade de vitória do favorito. Para mim, o Uruguai joga melhor de maneira reativa, mas eu não tô vendo o time do Uruguai recuar para poder chamar o Paraguai para cima. Acho que ele vai tentar dominar o jogo, como ele fez aqui, por exemplo, contra a Bolívia. Foi um domínio, primeiro e segundo gol com muito domínio. Como ele fez aqui contra o Panamá, que é uma seleção mais acessível. Deixa eu ver se teve algum jogo aqui contra o Paraguai recentemente. Contra o Chile, o Uruguai teve mais domínio em casa. Contra o Brasil, já foi um jogo mais reativo. Contra a Bolívia foi um jogo de domínio. Então, provavelmente contra o Paraguai será um jogo aqui de mais domínio. Tá? Não duvido dessa vitória do Uruguai dentro de casa. Vou deixar o Brasil para o final? Não, vamos falar do Brasil agora. Brasil e Equador, 1,42 é a cotação da seleção brasileira. Bom, o que a gente tem de informação aqui do Brasil? Olha só, uma vitória, um empate e uma derrota como mandante. 9º jogo com o Dorival Júnior na frente da seleção brasileira. Ainda invicto, né? Foi eliminado pelo Uruguai, mas foi eliminado nos penais. Saiu na frente em quase 70% dos jogos, sofreu gol em todas as partidas, é verdade. O Brasil em casa, ele perdeu para a Argentina, ele empatou com a seleção da Venezuela e ele venceu a seleção da Bolívia. Naquela época ainda era o Fernando Diniz, aquele 5-1, deu toda uma esperança, né? Mas, poxa, a Bolívia não é régua, né? Pra gente poder medir a eficiência de uma equipe ou não, e depois foi só ladeira abaixo, Brasil embalado morro abaixo. Com o Dorival Júnior, no entanto, se a gente vier pra cá, com o Dorival a gente já teve 4 amistosos, destaque para a vitória contra a Inglaterra, em plena casa da Inglaterra, destaque para o jogo contra a Espanha, que acabou sendo um jogo até bom, né? O Brasil não teve assim tanta moeda de troca, não teve tanta saída para o jogo, né?
A Espanha dominou o Brasil em relação à posse de bola, mas o Brasil pelo menos foi competente o suficiente para poder empatar, teve uns penais muito loucos ali, acho que compensou, né, porque inventaram um pênalti na Espanha e deram um pênalti também do Paquetá, mas ali já deu para perceber, o Brasil veio muito entusiasmado depois da vitória contra a Inglaterra, mas ali já deu para perceber que, peraí, baixa a bola porque é início de trabalho, né? Lembra da gente ter comentado isso, cuidado. Aí contra o México ficou evidente que o Brasil precisa ainda melhorar demais, né? Eu acho que a vitória contra o México aqui, ela foi, assim, muito mentirosa. Foi um jogo ruim do Brasil. Depois esse empate com os Estados Unidos aqui 1-1, que foi péssimo também. Aí depois chegou na Copa América. 0-0 com a Costa Rica já deu também um pouco a entender. O Paraguai não é, obviamente, régua para comparação. Aí teve 1-1 contra a Colômbia. Se a Colômbia tivesse forçado, ela tinha feito os 3 no Brasil, mas para ela não forçou. E o Uruguai, ela jogava pelo empate, né? E o Uruguai acabou eliminando a gente. Então, tá longe ainda do Brasil ter melhorado. Teve algumas novidades na convocação, né? O Dorival chamou o Luiz Henrique do Botafogo, muito merecido mesmo. Lucas Moura de volta, Gerson. O Andrés Pereira está jogando realmente muita bola. O Brasil, ele se adapta, né? Na verdade, o Dorival, ele se adapta. Ele é um treinador que consegue jogar propondo, mas se ele precisar recuar para contra-atacar, ele vai fazer. Só que, na fase que o Brasil está, jogando dentro de casa, eu sinceramente não estou vendo o Brasil jogar de maneira reativa. Acho que ele vem para tentar ter, pelo menos, o protagonismo, né? Pegando aqui as partidas do Equador, que é uma curiosidade também, né? O Equador está uma posição na nossa frente na tabela de classificação. O Equador só tem uma derrota, sofreu apenas 3 gols. E como visitante, o Equador só teve uma derrota. Se eu não me engano, foi contra a Argentina, tá? Vou até conferir aqui, ó. Foi lá no início contra a Argentina, 1-0. Gol do Messi no finalzinho. Então, não é um Equador bobo. A cotação da Argentina naquele jogo era muito parecida aqui com a cotação do Brasil. E olha só, a Argentina dominou o jogo inteiro e só foi fazer um gol no final. Olha as estatísticas, ó. O Equador não teve nenhuma grande chance. A Argentina finalizou 5 vezes no gol. Então, o Equador jogou quando dava no contra-ataque. E olha lá, eu não duvido que seja assim, tá? Eu não duvido que seja assim. Que o Equador tente olhar para o Brasil como um adversário direto, visando classificação, e sabendo que empatar com o Brasil na casa do Brasil é sim um resultado bom. Então, dá para pensar num cenário onde você aproveite a estabilidade do preço do Brasil para trabalhar a favor, se você é um trader, mas não duvide que o Equador tenha a capacidade de segurar o Brasil. Não vou dizer para você que ele vai segurar os 90 minutos, pode ser que ele tome um gol cedo, mas pode acontecer também de acontecer. Mas pode acontecer também o que aconteceu com a Argentina só conseguir furar essa defesa lá no final do Brasil, né? Furar essa defesa no final. E aí quem opta por uma odd mais alta pode ser mais interessante, né? Claro, tem potencial para o Brasil dar um espetáculo aqui, talvez se fizer um gol cedo, forçar o Equador também a sair para o jogo, porque a Argentina marcou no finalzinho, né? Não deu nem tempo do Equador reagir. Teria. Mas a gente tem que entender também que é um cenário de classificação. E ó, critério de desempates. Se as duas equipes estiverem empatadas, utilize o seguinte mês de desempate: diferença de gols. E diferença de gols significa que o Equador ele vem para o Brasil para não ser goleado. Então vamos tomar um pouco de cuidado na hora de puxar essa corda de que o Equador vai tomar um sacode aqui, vai tomar um cacete. Pode acontecer, futebol é isso, a gente está acostumado. Mas eu não estou vendo o Equador se expor tanto assim, por isso eu não vou pensar em gols. Eu gostaria de pensar numa vitória do Brasil com uma cotação mais alta. Theo, rolou a bola, o Brasil fez o gol. Parabéns para o Brasil. Talvez eu não esteja dentro. Theo, rolou a bola, o Brasil ficou com 25 minutos ali de pressão máxima. Aí, no trade, provavelmente eu vou estar dentro, tá? Agora, você que vem para handicap asiático, cuidado. O Equador não necessariamente vem pensando somente na pontuação. Ele vem para tentar vencer. Não deu para vencer? Empatar. Não deu para empatar? No mínimo de gols possível para tomar, porque ele sabe que é um confronto direto. Nesse momento, o Brasil tem 7 pontos, o Equador tem 8. Se lá na frente tiver que rolar um desempate, o saldo de gols é importante, tá? O Brasil tomou 7 gols, por exemplo. O Equador tomou 3, né? Então, nesse momento, se tivesse que rolar uma diferença de gols aqui, o Brasil estaria atrás do Equador, porque o saldo do Equador é de 2, o Brasil é de 1, ok? Então, toma um pouco de cuidado com isso. Mas é um jogo para se trabalhar ao vivo. Por último, Peru e Colômbia. Utilizando aqui o PDF de apoio, nós temos uma seleção peruana que ainda não venceu dentro de casa contra uma colombiana que ainda não perdeu fora. As duas seleções saíram na frente na mesma quantidade. A Colômbia não sofreu nenhum gol fora, né? Foram 2 empates e uma vitória com apenas um gol marcado e nenhum gol sofrido. Isso não quer dizer muita coisa, mas é bom a seleção peruana colocar as barbas de molho, porque o Peru é o 10º colocado. 10º, nem próximo da repescagem ele está. Então ele precisa começar a pontuar imediatamente, tá? Tá cedo ainda para se preocupar, mas
é importante pontuar, tá bom? Eu, sinceramente, acho que é um jogo mais pro ao vivo. As últimas vezes que eles se enfrentaram, na casa da seleção peruana, né? Tivemos aqui, ó, 4-2 para a Colômbia na Copa América, 1-1 nas eliminatórias de 2017, 3-0 no amistoso, 1-0 para a Colômbia em 2019, 3-0 para a Colômbia no amistoso de 2021 e foi isso. Nenhum, cara, olha que loucura, né? Nos últimos confrontos entre eles, a seleção peruana não conseguiu vencer a Colômbia em casa nenhuma vez. Deixa eu ver se isso de fato bate essa informação, porque assim, tá assustador. Ó, na casa da seleção peruana, a última vitória do Peru contra a Colômbia foi... Não tem informação aqui. Desde 2004. 2004, vitória da Colômbia. Ó, assiste aqui comigo, veja aqui comigo. 2004, vitória da Colômbia. 2008, empate. 2012, vitória da Colômbia. Copa América, Colômbia empatou, mas passou nos penais. 2017, 1-1. 2019, 2 amistosos, 3-0 e 1-0 para a Colômbia. 2021, 3-0 Colômbia. Então, meus amigos, temos aqui quase uma paternidade, né? E essa cotação da Colômbia, ela faz sentido. Por isso, eu acho que sim, que é o jogo para correção de preço. Mas olha, com uma cotação mais alta, não duvido de nada, viu? Lembrando que a seleção colombiana é a terceira colocada na tabela de classificação e é a única invicta no cenário das eliminatórias da América do Sul, tá bom? Bom, pensando aqui em jogos complementares, a gente já tem bastante jogo para fazer, né? Tem um Bohemians com o Shelbourne, que é o líder da Irlanda, República da Irlanda. Segunda divisão do México. Tem aqui segunda divisão da Holanda, para quem gosta de gols. Supercopa do Catar, não. Segunda divisão da Espanha. Pode ser uma situação de complemento, mas é no meio dos jogos de seleções, vou tirar. No meio dos jogos de seleções não dá, tá? Tem a CONCACAF, a CONCA Nations. Jamaica, não, ainda são seleções que a gente não costuma acompanhar. E tem um amistoso da Síria com a Mauritânia. Deixa quieto. Eu acho que estamos bem servidos aqui, principalmente na parte da tarde e noite. O espaço está aberto para vocês. Não esquece de comentar aqui embaixo informações que eu possa ter falado errado. Claro, eu conto com a sua ajuda. Não sou perfeito, estou sempre tentando aprender. E é um planejamento nosso, né? Meu e seu. E você, obviamente, se puder contribuir comigo e com todo mundo que acompanha aqui, eu vou ficar muito feliz. Muito obrigado. Lembre-se que data FIFA não é obrigação de você fazer nada. Pelo contrário, se quiser ficar de boa, fique de boa. Eu vou estar sempre aqui tentando ajudar você. Um grande abraço. A gente se vê amanhã. Fiquem com Deus e até a próxima.